Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais um dia para trazer esse maná, esse pão fresquinho do céu, um capítulo da Bíblia, esse é o propósito. Nós estamos em 2 Samuel, capítulo 22, e nós vamos ver aqui o hino de cântico, da vitória de Davi. Nós vamos ver aqui o segredo, por que Davi ele era vitorioso, por que ele venceu tantos gigantes na vida, tantas diversidades, tantos problemas que surgiram, Aqui está o segredo. Vamos ver se você descobre. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. É interessante a gente ressaltar que esse capítulo, ele é um salmo, de livramento, registrado nesse capítulo, que é quase idêntico a um salmo, provavelmente redigido por Davi depois de suas vitórias, Salmo 18, numa fase da sua vida em que desfrutou de enorme sucesso. O salmo é colocado no final do livro com um propósito definido: mostrar o fim do período de instabilidade e rebelião no reino. Davi podia olhar para o futuro cheio de confiança, descansando nas promessas de Deus para ele e seus descendentes. Este salmo descreve o relacionamento pessoal de Davi com Deus e dá sentido a toda a história registrada em 1º e 2 Samuel. Davi ele vai usar uma imagem poética, vívida, para descrever a operação de Deus. As características humanas não indicam que Deus é semelhante ao homem, mas que ele tem personalidade. Sua vinda é registrada como um grande cataclismo ao intervir no âmbito espiritual ou natural. Deus tem à sua disposição para todas as forças dos céus e da terra. Nós vamos ver aqui também fumaça, fogo e brasas, que podem ser associadas a uma erupção vulcânica, mostrando a ira de Deus. Esta seção, como um todo, revela a majestade, a justiça e o poder para salvar seu povo. Então fica ligado aí e vamos acompanhar aqui a leitura desse salmo, desse cântico. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Por povilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor em diante dele havia brasas de fogo e se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus,
o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me de muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os altivos. Tu, Senhor, és minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo desbarato exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. Alongaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste aos que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram. Eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como pó da terra, esmaguei-os, como a lama das ruas os amassei. Das contendas do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu, os estrangeiros se me sujeitaram. Ouvindo a minha voz, me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou dentre os meus inimigos. Sim, tu me exaltastes acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade
para com seu ungido, com Davi a sua posteridade para sempre. Que coisa linda, né? Esse Aleluia. cântico de graça de Davi ao Senhor, né? Aqui ele já estava de idade, né? E reconhecendo que, embora ele tenha sido aí um homem que conquistou muito através de batalha, mas ele reconhece o senhorio, né, que há sobre a vida dele. Majestade, né? A soberania de Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Foi o Senhor que, mesmo inimigos que eram adversários mais fortes do que ele, mais poderosos do que ele, Deus lhe concedeu a vitória, né? Fez ele vencedor, venceu muralhas, venceu reis poderosos, né? Porque a mão do Senhor... Povos se submeteram a ele, né? Ele coloca aqui. Eu acho que a coisa mais bonita na vida de um ser humano é ele reconhecer que ele, por ele mesmo, ele não é nada, né? E aqui, quando a gente vê, eu acredito que Davi, quando ele fala com tanta convicção que Deus é na vida dele, que Deus é essa rocha, que Deus é com ele, porque mesmo quando ele errou, ele soube reconhecer o seu erro. E ele soube pedir perdão e se humilhar. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Esse arrependimento nós devemos ter sempre. Nós devemos sempre nos colocar diante de Deus. Pai, perdoa-me, Senhor, pelos meus pecados praticados em gestos, ações, palavras ou pensamentos. Ninguém é perfeito. Davi, ele não foi perfeito ao longo da sua caminhada todo o tempo. Ele teve as suas situações, teve os seus momentos, mas ele sabia retomar o caminho. Então, o ponto-chave é esse. Independente de você ter aquele momento de você desviar, de você cair ou de você se perder, você sabe qual que é o caminho. Retorna para ele. Porque às vezes os nossos olhos nos conduzem para o caminho largo. Porque o caminho estreito vai ficando difícil, vai ficando ali com situações e você pensa, né? Eu vou por esse caminho mais largo que é melhor, que ali eu vou ter refrigério. É uma mentira do diabo, porque esse refrigério no caminho largo vai te levar para a ruína, não leva para vitória nenhuma. O caminho fácil, gente, pode parecer o mais atrativo, o melhor, mas não é. Não é, porque o salário do pecado é a morte. Permaneça com Deus, não negocie os seus princípios, para que você possa, assim como Davi, olhar para trás e ver contentamento de dias, né? Porque como o Rodolfo falou, ele já estava avançado de idade, tanto é que no capítulo anterior nós vemos que ele quase foi morto ali, né? O soldado defendeu ele, daí o soldado entre eles decidiram, não, né? Você não vai vir mais conosco para que não se apague, né, a lâmpada de Israel, porque eles tinham ele como algo que iluminava a vida deles. Olha que coisa linda. Ele, além de tudo, ele chegou num nível da vida dele que ele estava iluminando, inspirando as outras vidas. Então, a gente precisa buscar em Deus isso, inspirar outras pessoas, iluminar outras pessoas, né? Ser uma pessoa positiva, uma pessoa que não negocia os seus princípios, mas que não é uma pessoa chata, enfadonha, que fica o tempo todo apontando e falando, não, você está errado, não, você vai pro inferno. Gente, é com amor. O mundo hoje já está cansado, saturado de pessoa arrogante, querendo impor a sua verdade. A nossa verdade é Cristo, Jesus é amor, é a personificação do amor. Então vamos viver Cristo, amém? Amém, glória a Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graças, ó Deus, por mais essa oportunidade de desfrutar, Senhor, dessa palavra abençoada, esse hino de cântico, de graça ao Senhor, Pai. Porque tudo o que Davi aqui salientou do seu coração, da vida que ele teve com o Senhor, é verdade. O Senhor é o nosso rochedo, a nossa rocha inabalável, onde transpassa muralhas, que vence os nossos inimigos. Nós entregamos, Senhor, a nossa causa, as nossas petições, os nossos gigantes, as nossas adversidades do dia a dia em Tuas mãos, Pai. Porque é o Senhor que vai à frente. É o Senhor que vai de frente a essa batalha e nos faz vencedor, ó Deus. A cada dia o Senhor tem acrescentado um pouco mais, Senhor, na nossa vida.
E assim nós temos crescido espiritualmente, Pai. Continua conosco, Pai, derramando, Senhor, das Tuas bênçãos, essas bênçãos que enriquecem e não nos causa dores, ó Pai. Abençoa, Senhor, a vida desse irmão, dessa irmã, que necessita de algo, Pai. Que ela venha se encontrar com o seu propósito em vida, Senhor, e ser canal de bênção, ser luz, inspirar as pessoas a esse caminho que é um caminho rumo à salvação, à vida eterna, Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe sua vida. Shalom!